Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre as glândulas endócrinas. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. As glândulas endócrinas são aquelas que perderam o contato com o epitélio que as geraram. Logo, elas não realizam a sua secreção, que será chamada de hormônios, a sua secreção, em dutos, e sim, ela irá ocorrer essa secreção diretamente na região extracelular, que depois pode chegar até o sangue e de lá agir sobre células que estão bastante distantes da célula que originou esses hormônios. Os hormônios podem ser armazenados no interior de cavidades delimitadas pela própria glândula, como é o caso da tireoide, ou no interior, o hormônio pode ser armazenado no interior das próprias células que produziram este hormônio, que é o caso, como por exemplo, nas ilhas de Langerhans. Os hormônios podem ser classificados de acordo com a sua composição química, podendo ser proteicos, como por exemplo a insulina, o glucagon, a prolactina. Temos também os hormônios derivantes de aminoácidos, como por exemplo a adrenalina, a catecolamina, a tiroxina. Nós temos também os hormônios esteroides, como por exemplo a testosterona, a progesterona. Temos também os hormônios derivantes dos ácidos graxos, como por exemplo o leucotrieno, o tromboxano e as prostaglandinas. Os hormônios podem possuir diversas modalidades de ação, como a endócrina, sendo a que entra em circulação sanguínea, atinge células distantes. Pode funcionar também de forma parácrina, que irá agir no nível do líquido intersticial, perto da célula que o secretou, não necessariamente indo para o sangue e agindo em células distantes, com uma função endócrina. E nós temos também a função autócrina, que a célula produz um hormônio que irá influenciar a própria atividade. Os hormônios irão agir modificando o metabolismo da célula-alvo, ou influenciando os componentes dessa célula, ou incentivando a expressão de determinados genes da célula-alvo deste hormônio. Esses hormônios conseguem fazer isso graças a receptores que a célula-alvo irá produzir. Ou seja, um hormônio endócrino, ele entra na circulação sanguínea, mas ele age apenas nas células-alvo, pois as células-alvo possuem receptores para estes hormônios. Bem, os hormônios de natureza peptídica, ou também as catecolaminas, possuem receptores já que se encontram na membrana plasmática, e após a ligação, irá ocorrer uma via de transdução de sinal ou uma mudança fisiológica na célula que irá ativar a função deste hormônio. Mas existem os hormônios que atravessam diretamente a membrana plasmática por difusão, devido à sua natureza química, que são os hormônios esteroides. Eles irão se ligar a receptores dentro da célula que poderão recrutar fatores de transcrição e assim realizar as suas funções. As glândulas endócrinas podem ser pluricelulares, como por exemplo a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, e irão se tratar de verdadeiros órgãos dessas glândulas, possuindo um parênquima como unidade funcional e estroma como função conectiva ou estrutural. Irá se notar uma cápsula envolvendo esses órgãos e, além de vasos capilares sinusoidais que irão receber o secreto, os hormônios produzidos por essas glândulas. Mas podemos encontrar também as glândulas unicelulares associadas aos epitélios, conhecidas como APUD, Amine Precursor Uptake and Decarboxylation. Essas são células isoladas e distribuídas pelo tecido epitelial, intestinal, respiratório e urinário, podendo ser conhecidas como, além de APUD, como sistema endócrino difuso. Elas possuem como característica comum a capacidade de sintetizar aminas a partir de aminoácidos, produz secretos polipeptídicos, têm origem embrional a partir do tecido epitelial, são renovados por células epiteliais a partir das células estaminais presentes no próprio epitélio e agem localmente com uma atividade parácrina. Cada tipo de célula do sistema APUD é conhecido por uma letra, raramente com duas letras. As células endócrinas desse sistema, as células G, I e S, por exemplo, produzem os hormônios com capacidade de influenciar o aparelho digestor, sincronizando a atividade secretória desse sistema como um todo.
As células G, por exemplo, produzem a gastrina e se localizam no estômago, onde influenciarão a atividade gástrica e a secreção do ácido clorídrico. As células I são presentes no duodeno e produzem a colecistoquinina, influenciando assim a secreção das enzimas do pâncreas, e as células S também estão localizadas nas mucosas intestinais e irão secretar a secretina, que irá influenciar na secreção de bicarbonato por parte do pâncreas. Já citamos, sem especificar porém, muito dessas células do sistema Pud em aulas passadas, como por exemplo, nas glândulas gástricas, as células enteroendócrinas são do sistema Pud, e elas não vão reversar as suas substâncias, o seu secreto, no lúmen do adenômero, e sim no meio extracelular, e assim de forma parácrina irá estimular a secreção do HCl. E nas criptas de Lieberkühn também foi citado as células enteroendócrinas lá, e essas irão estimular principalmente a secreção de enzimas pancreáticas e bicarbonato. Essas glândulas irão agir de maneira sincronizada. A acidificação do duodeno, após a passagem do material que vem do estômago, irá estimular as células S do sistema Pud a produzir a secretina, que irá estimular os ductos pancreáticos a produzirem o íon bicarbonato, e aumentando assim o pH do duodeno, que vem ácido por causa do estômago. Além de que este material irá conter proteínas e ácidos graxos derivantes do alimento ingerido, que por sua vez vão induzir as células I do sistema Pud a produzir a colecistoquinina, estimulando assim o pâncreas a produzir e secretar enzimas digestivas que vão precisar de um pH neutro para funcionar, ou seja, elas estão interligadas. Além de que existem glândulas unicelulares que não pertencem às células Apud. E um exemplo dessas glândulas unicelulares são as células de Leydig das gônadas masculinas, responsáveis pela produção de hormônios sexuais andrógenos. As glândulas endócrinas, porém, podem também serem pluricelulares, podendo formar folículos, que são estruturas bastante esféricas, como a cavidade central, que é uma estrutura encontrada, por exemplo, na tireoide. As glândulas também podem formar cordões envoltos por tecidos conectivos, e esses cordões, por sua vez, podem formar redes ou glomérulos. A maioria das células endócrinas possuem cordões, como as glândulas suprarrenais e a adenohipófise, a epífise e a paratireoides. As glândulas podem formar também pequenas ilhas de células, ou seja, um amontoado de células, como por exemplo as ilhas de Langerhans do pâncreas. O amontoado de células endócrinas mais claras no meio das exócrinas mais escuras. Nessas células endócrinas do pâncreas encontramos as células beta, que constituem 75% das células e produzem insulina. As células alfa, que correspondem a cerca de 20% das células endócrinas do pâncreas, produzem o glucagon. Tem também as células delta, que correspondem a cerca de 5% dessas células endócrinas e produzem a somatostatina. Tem as células F, que correspondem a cerca de 1% das células e produzem o polipeptídeo pancreático. Como existem relações funcionais entre as diversas glândulas endócrinas, é possível realizar uma classificação de acordo com os eixos hormonais, que irão depender de uma coordenação da hipófise, que irá produzir diversos hormônios classificados como tropinas, que irão influenciar a atividade de outras glândulas. Já a hipófise, por sua vez, é regulada por um mecanismo de feedback. Podemos encontrar um eixo hipotálamo, hipófise, gônadas com função reprodutiva. Um eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, agindo em múltiplas atividades metabólicas do organismo. E temos também o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenais, conhecidos por se ativar em situações de estresse. É isso aí. Sobre os eixos que eu citei, eu irei conversar melhor em outras aulas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui então. Espero vocês nas próximas aulas, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!